Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje vamos ouvir os capítulos 32 a 35 do livro de Números. E após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Números capítulo 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarode, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel, é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cades Barneia para ver esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: por que não me seguiram com fidelidade? É certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres,
nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra, diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Joqubeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, a tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus, e deu-lhes o nome de Avote-Jair. Noba foi e conquistou Quenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Números capítulo 33. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramessés, no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte, ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Hataavá. Partiram de Quibrote-Hataavá e acamparam em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam em Ritma.
Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no monte Sefer. Partiram do monte Sefer e acamparam em Harada. Partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Hor-Hagidgade. Partiram de Hor-Hagidgade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no monte Hor, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o monte Hor, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no monte Hor. Então o rei cananeu de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do monte Hor e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda expulsar os moradores de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: Quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa deem uma herança maior. A tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. Números capítulo 34. As fronteiras da terra. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom, e a fronteira do sul irá desde a extremidade do Mar Salgado para o lado leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin. E as suas saídas serão do sul a Cádiz-Barneia, e sairá a Hazar-Adar e passará a Asmon. Depois esta fronteira rodeará de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão o Mar Grande. Esta será a fronteira do oeste.
Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o Mar Grande até o Monte Hor. Marquem a fronteira desde o Monte Hor até a entrada de Ramate. E as saídas desta fronteira serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Esta será para vocês a fronteira norte. E por fronteira do lado leste, marquem a fronteira de Hazar-Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, para o lado leste de Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. Os homens que devem repartir a terra. O Senhor disse a Moisés: são estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o chefe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe Haniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o chefe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Asser, o chefe Aiude, filho de Selomi; da tribo dos filhos de Naphtali, o chefe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35. As cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros. Do lado sul, 900 metros. Do lado oeste, 900 metros. E do lado norte, 900 metros. Ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. 6 cidades de refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes:
Quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 destas cidades devem ficar deste lado do Jordão, e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou por inimizade, a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. O casamento das herdeiras. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram:
O Senhor Deus ordenou a meu senhor que, por sorteio, dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um, à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Hogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Bom dia, gente! Hoje, a nossa reflexão nos leva aos capítulos 32 a 36 do livro de Números. Nesses capítulos encontramos lições importantes sobre a importância de cumprir promessas, o planejamento para a conquista da terra prometida e a justiça na administração da terra e das cidades. Esses trechos nos ensinam sobre a fidelidade, a obediência e a responsabilidade que devemos ter em nossas vidas. Números capítulo 32 relata o pedido das tribos de Ruben e Gade, juntamente com metade da tribo de Manassés, para se estabelecerem do lado leste do Jordão, onde encontraram boas pastagens. Moisés, inicialmente, fica preocupado, temendo que isso desmotive o restante do povo a cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. No entanto, as tribos prometem que ajudarão seus irmãos na conquista de Canaã antes de se estabelecerem. Este capítulo nos ensina sobre a importância de cumprir as promessas e ser solidário com a comunidade. Assim como essas tribos se comprometeram a ajudar na conquista, somos chamados a honrar nossos compromissos e apoiar os outros na realização dos planos de Deus. Números capítulo 33 descreve a jornada dos israelitas desde o Egito até as campinas de Moabe, ao longo de 40 anos. Deus ordena que, ao entrarem na terra prometida, eles eliminem completamente os habitantes cananeus e seus ídolos,
para que não sejam corrompidos por práticas idólatras. Este capítulo nos lembra da importância da obediência completa a Deus e da necessidade de remover qualquer influência que possa nos afastar dele. Assim como Israel foi chamado a limpar a terra, somos desafiados a limpar nossas vidas de tudo o que nos impede de viver plenamente para Deus. Números capítulo 34 estabelece as fronteiras da terra prometida e lista os líderes responsáveis pela distribuição da terra entre as tribos de Israel. Este capítulo nos ensina sobre a justiça e a ordem da administração dos recursos e das bênçãos que Deus nos dá. Deus é um Deus de ordem e Ele espera que cuidemos das bênçãos que recebemos de maneira justa e responsável. Somos chamados a ser bons administradores dos recursos que Deus nos dá, seja em nossa vida pessoal, familiar ou comunitária. Números capítulo 35 descreve as cidades de refúgio, onde aqueles que matassem alguém acidentalmente poderiam encontrar proteção até serem julgados. Deus estabelece essas cidades como um meio de garantir justiça e misericórdia. Este capítulo nos ensina sobre a importância da justiça e da misericórdia em nossa convivência. Deus valoriza a vida humana e estabelece maneiras de proteger os inocentes enquanto a justiça é feita. Somos desafiados a praticar a justiça com compaixão, garantindo que a verdade prevaleça, mas também que a misericórdia seja oferecida. Números capítulo 36 conclui com a questão da herança das filhas de Zelofeade, assegurando que a herança delas permanece dentro da tribo de Manassés, para que a terra não seja transferida para outra tribo por meio do casamento. Este capítulo nos ensina sobre a importância de proteger a herança e as bênçãos que Deus nos dá. Assim como Israel foi chamado a preservar sua herança, somos chamados a cuidar e valorizar as bênçãos espirituais que recebemos de Deus, garantindo que sejam passadas de geração em geração. Refletindo sobre esses capítulos, somos desafiados a cumprir nossas promessas, a obedecer a Deus plenamente e a ser responsáveis na administração das bênçãos que Ele nos dá. A história das tribos em número 32 nos lembra da importância do compromisso comunitário. As instruções em números 33 nos ensinam sobre a necessidade de eliminar influências negativas de nossas vidas. As diretrizes em números 34 e 35 nos desafiam a praticar a justiça e a misericórdia, enquanto números 36 nos lembra de proteger e valorizar as bênçãos de Deus. Que possamos viver com fidelidade, obediência e responsabilidade, honrando a Deus em tudo o que fazemos. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Lembrem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!